Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, né, ou boa noite para quem está me escutando esse vídeo não no momento da gravação. É um prazer estar com vocês aqui novamente, mais uma vez. Quanto tempo, né? Gente, eu adoro gravar vídeo, mas ao mesmo tempo é tão acho tão cansativo, tão difícil. A gente tem que parar um tempinho ali para gravar. Não sei como é que esse pessoal consegue ficar o dia todo, né, aqui no Instagram, porque, gente, eu acho realmente é como eu falo, eu acho que a Mari não é a Maria Homem não, é uma outra autora agora que eu lembrei, ela falou assim que ela usa o Instagram das 8 horas da manhã até 5 horas da tarde, depois ela não usa mais, que ela usa como ferramenta, assim, né, de trabalho, mas realmente é um trabalho, gente, dá um trabalho danado gravar vídeo aqui. E por isso que eu estava sumida. Lógico que é por conta disso também, eu estava com o celular também que não estava dando certo, mas vamos ver se eu consigo, né, agora manter esse tempinho aqui para de vez em quando passar, né, de tempo, assim, aqui no Instagram pra gente conversar um pouquinho sobre o quê? Sobre leitura, né. E até mo eu tô propus aqui, gente, eu me propus a separar uns tipos de leitura pra gente ler, mas eu tô olhando outros aqui, já deu vontade até de parecer com outro aqui, mas enfim. O que eu estou fazendo aqui, né, depois de tanto tempo? Gente, é muito gostoso, né, é um prazer realmente, às vezes, gravar vídeo, como eu falei, é cansativo, mas é um prazer mesmo. Eu até gosto, confesso. Não gosto muito de falar em público, né, também confesso, porque às vezes, né, eu até falo, mas me dá acho que todo mundo tem aquela sensação de não se sentir muito bem, né, falando em público. Tem gente que fala com o tempo, a gente consegue ali ir bem, né, mas enfim, né, quem sabe, né. Mas vamos lá, então vamos pelo menos para o vídeo por enquanto. Qual a minha intenção aqui com vocês, gente? Minha intenção, na verdade, ontem, né, aconteceu um ocorrido, muito engraçado, muito ruim para mim, que me deixou muito inquieta, que não é a primeira vez que acontece isso comigo, já tem acontecendo isso realmente já tem um bom tempinho que tá persistindo essas confusões de algumas palavras, alguns termos, sabe. Às vezes eu sinto alguns lapsos, assim, de memória que eu não tô lembrando muito, eu sei que tem muito a ver com o meu com o cansaço, com a idade que a gente, né, vai passando pela fiz 46 anos agora, então, tipo assim, a gente tá com mudanças hormonais no corpo, né, eu tenho um problema de tireoide ainda que é complicado ainda, que me acompanha, né, enfim. Eu sei que tem a ver com isso, mas também tem a ver, gente, com a minha busca, né. A minha busca, que a Graziela é uma pessoa que eu busco conhecimentos em 3 áreas muito complexas e muito ricas. Eu acho que elas são muito, como é que eu posso dizer? Elas são muito, filosóficas mesmo, né. Mas tem uma palavra certa que me fugiu à mente aqui agora. Mas o que acontece? São áreas, né, que nem assim, se você estudar psicanálise, teologia e filosofia. Fora diante disso, ainda leio um monte de coisa, ainda fico estudando outras línguas também, estou estudando novamente inglês, às vezes o grego agora para melhorar a situação. Enfim, eu vejo essas confusões de palavras que às vezes eu faço, sabe, gente, e às vezes vem confusões de termo também, isso andou me preocupando. E isso que é engraçado, isso que é o nosso ato falho, sabe, as pessoas falam tanto: "Ai, eu cometi um ato falho", mas o ato falho, gente, na verdade não é o erro que a gente comete corriqueiramente, né. Ato falho é aquele erro que você comete, que te incomoda de certa forma e não te deixa, confortável. Aí você vai ficar pensando: "Por que que eu tô fazendo isso o tempo todo? Não é a primeira vez, não é um ato, esse ato está se repetindo de outras formas", então, isso sim que eu considero como um ato falho, né. E eu pensei: "Cara, que me encucou muito", sabe, gente, algumas coisas, assim, que vem acontecendo, né, em relação a essa multiplicidade que eu tenho de conhecimento, de estudar. E eu sempre venho aqui, né, aqui nesse meu canalzinho, eu falo que é um canal, né, falar minha galeria, que eu adoro publicar algumas compartilhar com vocês alguns livros que eu queria tanto que vocês lessem. Gente do céu, acho que se as pessoas lessem mais, ficariam tão mais leves de alguns problemas, gastariam menos com outro tipo de gastos com, né, até mesmo com terapia, embora que façam terapia, gente, né, se né, eu fico brincando assim, se a pessoa tiver conhecimento mas na verdade não. Não, quando a gente conhece, a gente tem necessidade de conhecer cada vez mais, de dentro da terapia mesmo em si, lógico que a gente vai buscar terapia quando a gente está com algum problema, algum a gente está doente de certa forma, né. Aquele sintoma tá ali batendo ali, ele não sai de jeito nenhum, então é sempre importante.
mas às vezes a gente tem como a gente também buscar uma terapia para pequenos, né, pequenos sentidos, pequenos dorzinhas de cabeças que a gente sente, sabe. Então é gostoso, né, então eu acho que o conhecimento nunca vai acabar com essa busca, né, de se conhecer, seja dentro de uma clínica, seja dentro de uma escola, né, enfim. Que eu quis? Que essa inquietação, esse lápis me fez voltar a lembrar e me deixou novamente um desejo, assim, de compartilhar, esse conhecimento, que tem até a ver com esse lápis que eu tive ontem também, né. Compartilhar com vocês algumas das minhas leituras, gente. O que que acontece? Eu vou tentar ser mais rápido aqui possível, para ver se o vídeo não fica muito longo. Quando eu quero fazer algum curso, né, e eu não posso bancar esse curso, e não posso bancar, às vezes, até mais financeiramente que de tempo, gente, eu sempre dou um jeito e faço esse curso, né. Tempo sempre dá tempo para mim. Quando a gente quer, a gente deixa a desculpa de lado e arranja esse tempo. Mas a minha questão mesmo é financeira, que às vezes eu não consigo bancar todos esses meus desejos, ainda mais de estudar. Quando quando tem algum autor que está fazendo algum curso, né, e eu queria muito fazer com ele e eu não consigo fazer, o que que eu faço? Eu compro os livros, que é proposto no curso, e tento estudar sozinha, né, para mim ver. Aí eu começo a pegar algumas cenas, alguns vídeos curtos, algumas aulas deles também que eles lançam também de graça, assim, para tentar entender um pouquinho o percurso do curso que está tendo ali. E um desses, atualmente, é o do Antônio Quiné, um autor que eu gosto muito, né? Ele vai dar um estudo, umas 8, 10 aulas, se não me engano, dentro de uns livros que eu já li. E um que eu ainda não li, que é o Seminário 14 de Lacan. Eu comprei esse livro, gente, eu fui ver que até sem data, geralmente eu rabisco muito livro, principalmente a capa dele, quando chega eu já começo, eu dato o meu livro, né, e nomeio ele também, que ele é meu, coloco Grazela Correia ali nele. O que acontece? Eu queria muito fazer o curso, como eu não consegui fazer o curso, eu vou reler os 2 livros dele, né, esses 2 livrinhos aqui, que são maravilhosos para mim, e tô querendo ler esse seminário aqui, ó. E qual a minha intenção? Vamos ver se vai dar certo dessa vez. Todo ano eu falo que eu começo com um grupo de leitura, começo a ler os livros, aí as inquietações, as devolutivas que eu tenho vão para um outro viés, né? O pessoal gosta muito do viés da teologia, acho muito bacana isso. Pode ser que um dia, gente, eu consigo, né? Eu estou estudando agora homilética, né? E, gente, a arte da pregação. Sou apaixonada por isso, mas eu vou falar que nem Moisés, Senhor, eu não sei falar. Falar em público é complicado, né? Aqui pelo vídeo é um pouquinho mais tranquilo, que às vezes eu vejo um pouquinho vocês aí, vejo quem tá online às vezes, né? Então, parece que dá um acolhimento, a gente tem casa, está sentada também, acho que é um pouquinho mais confortável do que estar falando, dando aula, né, em público, né, com um monte de gente assim na frente. Mas fala que melhora com o tempo. Mas enfim, o que que eu quero fazer? Eu quero ler este livro aqui com vocês, gente. Quem quer ler esse livro comigo? Qual a minha intenção? Não sei se eu vou conseguir fazer em grupo, né? Porque aqui no Instagram acho que eu não consigo mais fazer live, se não me engano. Mas eu tô pensando em colocar pedacinhos dessa leitura. Pode ser que eu não consiga ler ele todos, tá, gente? Ele todinho, porque ele tem muitos assuntos assim muito bacana, mas também muito forte, pode chocar algumas pessoas, né, que vai escutar sem entender o que eu tô falando, sem ter toda uma base teórica da psicanálise, né. Mas dá pra gente ler algumas coisas que eu leio, vou ler mais aqui, e mostrar para vocês alguns trechinhos, algumas partes dessa leitura que eu tô fazendo. E quem sabe, né, a gente continuar a leitura dele mais corrida, mais para frente. Então, esse videozinho é mais para isso mesmo, para fazer essa proposta de leitura com vocês, chamar vocês para ler junto comigo, ver que quem quer ler um pouquinho, né, comigo, vai ser muito bacana, justamente com o intuito de retornar, né, as leituras do Antônio Quiné, desses 2 livros dele aqui, em conjunto com esse livro 14, Seminário 14 de Lacan. Quem topa comigo, vamos embora, gente, vamos embora estudar, vamos embora ler. Quem sabe mais para frente a gente também faz uma leitura também nessas outras abordagens, né? Da filosofia, da teologia, tem tantos livros que eu quero. Eu comprei esse aqui, gente, que eu quero ler. Eu falei que ia ler ele antes do próximo encontro, um módulo que a gente ia ter, né? Que eu faço assim dentro dos cursos. Às vezes eu compro um livro, quando a gente tem muitos livros para ler, dentro daquele módulo do curso de especialização que eu faço, né? Eu escolho um autor ali que eu quero ler, compro um livreto dele para ficar mais marcado aquela aula, já que eu não vou conseguir ler tudo de filosofia, né, em 2 anos, é mesmo que inviável também. Na verdade, é inviável ler tudo de teologia, filosofia, a vida toda, né.
Mas enfim, gente, esse vídeo é mais para isso mesmo, compartilhar essa minha inquietação de lermos juntos um pouquinho sobre psicanálise. Eu volto depois, tá bom? Com o próximo vídeo aí, eu vou ver se eu faço a leitura ou se eu chamo a gente para ler junto. Isso é mais um videozinho de proposta mesmo, para ver o que que vai dar, quem quer, quem topa também, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.